Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o período monárquico no Brasil, mais precisamente sobre o governo de Dom Pedro I, tá bom? Bom, o período de governo de Dom Pedro I também é conhecido como primeiro reinado no Brasil. Foi de 1822, com a independência do Brasil, até 1831, com a abdicação aí do imperador Dom Pedro I. Então vamos falar um pouquinho, né? Vocês já tiveram aí um resumo e agora eu vou comentar os principais acontecimentos desse governo, tá bom? Assim que Dom Pedro assume a presidência, uma das primeiras atitudes dele enquanto imperador foi convocar uma Assembleia Constituinte, com o objetivo de elaborar a primeira Constituição do Brasil, tá? Isso foi em 1823. Então, Dom Pedro convocou ali, né, uma Assembleia e esses representantes passaram a elaborar uma Constituição, que ficou pronta ainda, né? Estava sendo organizada para ficar pronta ainda em 1823. Porém, quando o imperador percebeu que essa Constituição estava diminuindo o seu poder, né? Tinha o intuito de dar uma diminuída no poder do imperador, ele simplesmente dissolveu a Assembleia Constituinte, porque ele não queria ter os seus poderes, né, diminuído, enfraquecido, e ele então dissolve essa Assembleia e convoca outras pessoas da sua confiança para estar elaborando a nova Constituição, que foi outorgada, né, ou seja, imposta à nação em 1824. Essa Constituição, que também ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Por quê? Para ser candidato ou votar, era necessário que a pessoa tivesse uma renda alta. Uma renda que, naquele momento, foi calculado pelos alqueires de mandioca, né? Aí que as pessoas tinham. Então, o voto era censitário. Votava e podia ser candidato quem tinha uma determinada renda, tá? Bom, o imperador, né, começa então ter aí essas atitudes, né? A gente vai ver que é autoritária. Vamos falar um pouquinho sobre as principais características dessa Constituição, que trazia, então, né, como a gente já viu, a hereditariedade na monarquia, né, o sistema de monarquia como principal forma de governo. O Senado vitalício, então quem era eleito aí para senador ia ser senador até morrer, calor, gente, até morrer. O catolicismo como religião oficial e principalmente a divisão dos poderes em 4: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. O poder moderador dava ao imperador Dom Pedro poderes absolutos, ou seja, ele podia interferir em qualquer outro desses 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Sendo assim, né, resumidamente, o poder moderador dava aí ao imperador Dom Pedro I poderes absolutos, tá? Então, algumas dessa característica da Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil e que também ficou conhecida como Constituição da Mandioca. Bom, ao longo do seu governo, esse autoritarismo todo do imperador Dom Pedro I começou a ganhar a insatisfação
brasileiros, né? Então, aqui a gente tinha dois grupos, os portugueses, que era quem apoiava totalmente o imperador, e os brasileiros, que começam a se sentir aí, né, prejudicados, que não vê com bons olhos esse autoritarismo todo do imperador, como assim, né? O cara quer mandar, só mandar, não olha as necessidades e assim por diante. Então, diante de tudo isso, começa a surgir alguns movimentos, né, de revolta, como, por exemplo, a Confederação do Equador, que teve aí, né, a principal participação de Frei Caneca, que acabou sendo reprimida pelo imperador, né? Frei Caneca acabou sendo fuzilado. Então, começa a surgir alguns movimentos de revolta. E no meio dessa, né, vamos dizer assim, desse momento crítico, surge também um outro problema muito sério que o imperador vai ter que enfrentar. O assassinato do jornalista Líbero Badaró. Líbero Badaró era dono de um jornal de oposição ao imperador. E ele acaba sendo assassinado e recai sobre o imperador o mandato, né, de ter aí assassinado Líbero Badaró. Ou seja, começam a acusar o imperador de que ele havia matado Líbero Badaró. E diante disso, o imperador, então, resolve fazer uma visita, né? Algumas visitas, e vai visitar Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, ele é recebido com hostilidade, né? As pessoas vão estar usando cartazes e tudo para estar acusando de assassinato, de ter matado Líbero Badaró. No Rio de Janeiro, diante, né, dessa situação, os portugueses, que era quem apoiava o imperador, resolveu organizar uma recepção para o imperador assim que ele chegasse de Minas Gerais. E, né, os brasileiros ficaram muito revoltados com essa maneira, né, dos portugueses se organizar para receber o imperador com essa recepção. Acabaram criando uma confusão, entraram em atrito os portugueses com os brasileiros, brigaram, foi, né, terrível, foram para as ruas e foi garrafada para todo lado. E esse dia, né, essa noite, ficou conhecida como Noite das Garrafadas. Não bastando tantos problemas que o imperador estava vivendo aqui no Brasil, lá em Portugal, a situação também não estava boa. O pai dele, né, Dom João VI, havia falecido. E, né, só para a gente relembrar, ele era o filho mais velho, ou seja, ele era quem deveria assumir o trono português. E lá começa uma disputa entre o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, né, e a filha de Dom Pedro I, Dona Maria da Glória. Por quê? Porque como Dom Pedro estava governando aqui o Brasil, ele abdicou do trono de Portugal em favor da sua filha, Dona Maria da Glória, que era uma criança de 12 anos. E o seu irmão, Dom Miguel, começa a fazer algumas articulações para tomar o poder da sobrinha, inclusive querendo até casar com a sobrinha. E diante de tudo isso, Dom Pedro acaba organizando tropas brasileiras para, né, enviar para Portugal. E isso acabou, né, fazendo com que a hostilidade aqui aumentasse. Então, presta atenção, Dom Pedro ficou numa situação bem difícil. Ou ficar no Brasil e resolver os problemas que não eram poucos, ou ir para Portugal tentar resolver o problema que ele estava enfrentando com o irmão lá, tentando usurpar, né, roubar o trono da sobrinha. Então, diante disso, ele, né, falou mais alto o patriotismo dele. Ele resolve voltar para Portugal. E quando ele resolve voltar para Portugal, né, ele abdica, ele renuncia ao trono mais uma vez. E agora em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Então, a partir desse momento, ele vai embora para Portugal e, né, deixa
aqui o governo do Brasil para o seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Ele fica sob os cuidados de José Bonifácio até atingir a maioridade para começar o segundo reinado. Mas nesse espaço de tempo, nós vamos ter 9 anos de regência no Brasil, um dos momentos mais conturbados da nossa história, assunto da nossa próxima aula. Um beijo no coração de cada um de vocês. Não esqueça, semana que vem tem prova e o assunto é esse.